eu queria que você desse um pouco a sua impressão dos jovens, porque me parece que essa acomodação e não fazer o freio de arrumação parte muito mais de uma elite que está acomodada e já viu isso acontecer várias vezes na história e se adaptou e acomodou e não tem tanto essa preocupação. Mas eu vejo uma juventude hoje com um grau maior, talvez, de espírito cívico, de engajamento político, se interessar pelas coisas públicas. Existe uma diapasão entre esta juventude e uma elite mais acomodada? Olha, que eu gostaria de ser mais otimista sobre isso, Felipe. A minha impressão é que a nossa educação, de maneira geral, ela é frágil sobre isso. Eu acho que nós não temos uma formação cívica consistente, como nós não temos em matemática, em português e em outras disciplinas, especialmente nas escolas das redes públicas. E aqui eu sempre digo, quando eu falo, eu sou professor e eu sou solidário com os professores, não é um problema dos professores, né, porque é um problema de sistema, de modelos, né, dos incentivos, certo? E acho muito difícil fazer isso. Eu trabalho com ética, pensamento crítico, então exige toda uma técnica de você formar, de você exercitar isso. Isso é uma grande tradição, você fazer, por exemplo, você simular situações de debate político, você exigir qualidade na argumentação, pensamento lógico, eu, por exemplo, trabalhar os temas de liberdade de expressão, a literatura clássica sobre essa temática toda. Por exemplo, seria fantástico se ler John Milton, pode ser até numa tradução mais simplificada, se ler o John Stuart Mill, entender o que é a primeira emenda, o que são essas tradições, entende? E a tradição brasileira, vamos dizer assim, o Brasil tem, bem ou mal, uma tradição democrática recente, mas importante. Eu acho que eu, por exemplo, meus alunos, claro que eu dou aula na faculdade, é diferente, né? Mas eu, esse ano, por exemplo, aliás, já de alguns anos, eu peço para eles lerem 4 livros. A biografia do José Bonifácio, né? A biografia do Joaquim Nabuco, da Ângela Alonso, né? Peço para eles lerem o Mauá, né? E peço para eles lerem o Chateau, do Fernando Moraes. Né? São 3 livros. E é interessante, são 4 livros de 4 grandes personagens, em situações diferentes, em momentos diferentes, retratando especialmente esses 2 personagens, Bonifácio e Nabuco, né? E para entender um pouquinho a formação, e diria mais especialmente no Nabuco, né? Que foi um homem que no século XIX foi um intelectual inquieto com esse tema. O tema institucional brasileiro, com o atraso brasileiro, com a desconexão brasileira com o mundo, e, enfim, né, aquele livro do escravismo brasileiro é fantástico, um dos primeiros compêndios de sociologia, eu diria assim. O abolicionismo. O abolicionismo, né, enfim, eu acho que... O abolicionismo, desculpa, eu me troquei aqui. O abolicionismo, e acho que, assim, falta essa educação cívica no Brasil, né? E eu diria assim, eu trouxe, eu sou do Fronteiras do Pensamento, como deve saber, a gente convidou o Jonathan Haidt para vir. Sim. Jonathan Haidt escreveu um livro que para mim é muito impactante, que é Essa Geração Ansiosa, onde ele fala do efeito da quebra da disciplina intelectual, da tensão, da dispersão provocada pelas mídias sociais. Como a juventude está muito ligada ao TikTok, às mídias, às social media, assim por diante, vai se perdendo a cultura de uma leitura mais longa, de uma argumentação mais complexa, certo? A ideia de ficar passando vídeos e comunicando, e aquela linguagem abreviada, e o reino da imagem, tudo aquilo, aquelas injeções de dopamina, que se chama, né? De prazer rápido e meio vazio, que gera angústia no final, porque você não tem nada no final. Isso me preocupa muito. Então, assim, eu tenho dificuldade. O que eu acho é que esses temas precisam ser discutidos realmente, assim, né? E eu acho que com professores, com o meio intelectual, com a mídia, ou seja, criar uma cultura de direita, uma cultura liberal democrática no Brasil, sabe? Que não é nem de esquerda nem de direita. Eu acho que a gente tem que aprender a diferenciar as coisas, sabe? Existe uma coisa chamada as regras do jogo. Elas servem, por vezes você vai ter governos mais sociais-democratas, mais de esquerda, por vezes você vai ter governos mais liberais, isso faz parte do jogo. Mas tem uma base de direitos que é um patrimônio comum a todos, não é? Aí entra a liberdade de expressão, por exemplo. Não é à toa que, historicamente, quem defendeu a primeira emenda nos Estados Unidos foi a American Union Civil Liberties,
aliás, American Civil Liberty Union, né? ACLU, que era, em grande medida, feita por advogados de esquerda, progressive, e judeus, que defenderam, inclusive, um sujeito chamado Clarence Brandenburg, em 69, que era um líder da Ku Klux Klan. Exatamente. E eu sempre fui encantado com esse episódio, porque quem defendeu foi uma jovem negra, progressive, de esquerda, ela está viva até hoje. Ela foi membro do Congresso americano há muito tempo, democrata, militante pelos direitos civis, etc, etc. E perguntavam, a vida inteira perguntavam para ela, por que você fez isso? Né? E ela dizia, eu fiz isso e faria de novo. Porque ao defender os direitos de alguém que, obviamente, era a negação de tudo que eu pensava, eu estou defendendo os meus direitos, estou defendendo os nossos direitos, porque os direitos são os mesmos. Né? E essa cultura parece que nos falta um pouco, essa capacidade de separar, né? Que é aquela velha frase do Rui, né? Então, enfim. Mas sabe que tem um ponto interessante que você traz aí, esses contrapontos com a cultura norte-americana, que a cultura desde os Founding Fathers era o seguinte, o que está na lei é o que limita o poder do governo, o resto é o poder da sociedade. Nós no Brasil parece que é inverso isso. Fica um pouquinho de liberdade para as pessoas, mas está tudo no Estado. Aliás, como é o tamanho da nossa Constituição, como você bem disse, ela regulamenta quase tudo, ela legisla sobre absolutamente qualquer aspecto da vida. Então, na verdade, pouca liberdade para o indivíduo e muito poder para o Estado. E lá era o oposto, né? Sempre foi o oposto. Agora não dá para repetir isso, porque agora estou começando a entrar num campo minado lá também. Mas a ideia de que o governo tem um poder limitado e o maior poder e responsabilidade está na mão do indivíduo. Olha, eu acho uma atração... De fato, agora acho que os Estados Unidos vivem uma turbulência, essa exasperação, uma polarização, as novas identidades, elas foram mudando isso. Para um lado e para o outro. Né? Para um lado e para o outro. Né? A liberdade de pensamento é interessante isso. Ela é minada nas universidades americanas em função da woke culture, etc. Né? Safe space, né? E outras. Então, mais agora o próprio governo americano. Então vamos analisar as redes sociais para ver se o sujeito pode entrar ou não pode entrar. Qual é o critério para fazer isso funcionar? Imagina, isso é uma cultura. Então... Você vai agora... Bom, Harvard não tem uma adequada divisão entre conservadores e liberais. Então precisa o governo agora nomear uma comissão para saber como é que vai ser a distribuição ideológica dos professores. Então isso tudo, né, é um sintoma do mal-estar contemporâneo da democracia, mesmo numa grande democracia como a democracia americana. Né? Mas nos seus fundamentos históricos, eu concordo inteiramente contigo. Por exemplo, quando o Madison fundamenta a primeira emenda, muito tempo depois, ele diz, olha, a liberdade de expressão não é um direito dado pelo Estado, é um direito inerente aos indivíduos, é um direito que ele não é uma concessão. Né? Inclusive ele faz distinção com a common law inglesa. Na Inglaterra você tinha, né, do parlamento, né, ele concede, ou o parlamento chancela, esse direito. Não, nos Estados Unidos é diferente, porque é uma república. As pessoas têm direito. O parlamento não legislará. A primeira emenda ela é negativa, né? Não fará legislações restringindo a liberdade de expressão, certo? Então é um direito negativo, a liberdade negativa. Assim, o direito é das pessoas. Né? Isso, quando o Alex Tocqueville fez aquela famosa viagem, maravilhoso livro, que aliás eu recomendo, outro livro que deveria estar no currículo. É verdade. Que é a Democracia na América. Ele diz, olha, o que me encantou lá foi essa vida associativa. A democracia americana não se dá no grande palco federal, né? Se dá nas comunidades. As pessoas, as associações nas comunidades, elas se reúnem para resolver problemas, elas tomam iniciativa. Se precisa construir a escola, a igreja, fazer... Claro que era uma vida mais simples, mas esse sentido americano, isso foi se perdendo. Né? Se você ler por Hillary Putnam, por exemplo, né, recentemente, que ele jogando boliche sozinho, né, bowling alone, que a ideia foi se perdendo um pouquinho da cultura cívica, muito em função da tecnologia, talvez as megalópolis, a vida urbana, depois já entra a internet, mas mesmo com a televisão. Ele tem N fatores sociológicos bem complexos, né, que foram levando uma certa perda de cultura pública. Né? Mas eu acho que essa é a grande tradição. O Brasil não tem essa tradição. Né?
o que nós temos? Nós temos uma transição interessante, nós fizemos uma transição democrática, na minha opinião, muito robusta. Acho que nós criamos um certo consenso em torno do Estado de Direito, né? Nós tivemos muito tempo, pelo menos a ilusão de que nós tínhamos uma democracia inclusiva, né? Onde você teve, então nós tivemos, por isso que eu percebi como em 2018, as coisas mudaram no Brasil, né? Eu me lembro que eu escrevi um artigo na época, levei xingão de tudo que é lado, tá? Mas a minha vocação é essa, né? Eu me lembro assim, olha, os sociais-democratas comandaram o país durante o governo Fernando Henrique, ótimo. A esquerda comandou durante 13 anos, durante o Lula, Dilma, ok. Agora a direita vai comandar, né? Então, tá ok, se o cara é de direita ele gosta, se o cara é de esquerda ele não gosta, se o cara é de direita ele não gosta do Lula. Isso é a democracia. Você gosta, não gosta. Mas você faz a oposição, faz a crítica, mas você entende que é assim.